Amém, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, que nesta noite o Senhor possa falar grandemente com cada vida, com cada coração, aleluia, que o amor de Deus se estenda sobre cada um, que a tua vida seja abastecida da presença maravilhosa de Deus, através da revelação que está nas Escrituras, na palavra sagrada de Deus, aleluia. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo no livro de Jonas, aleluia. Jonas fica ali nos Pequenos Profetas, próximo ao Novo Testamento, amém? Aleluia, grande é o nome do Senhor. Aleluia. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Aleluia. Feche aí um pouquinho os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nesta hora, meu Deus, eu apresento a tua palavra e peço a ti, Senhor, desça sobre nós a revelação espiritual daquilo ao qual o Senhor preparou nesta noite. Dá-nos, Senhor, a liberdade no teu espírito. Fala conosco, Senhor. Fale com a tua noiva. Fale com cada um dos teus servos nesta noite. Me usa, Senhor, como teu instrumento para trazer a esse tempo, meu Pai, a cada vida, meu Deus, a cada coração, aquilo ao qual o Senhor preparou e me ordenou, que através de mim fluam correntes de água de vida e que o manancial de água alcance cada vida na tua casa e que todos sejam edificados, reconhecendo o Senhor e glorificando o teu nome para a glória do teu nome hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida e é algo que o Senhor me trouxe ainda há poucos dias atrás. Nós estamos em um tempo onde temos estudado, nos estudos de quarta-feira, nós temos estudado sobre o chamado, nós temos estudado sobre os dons e sobre os talentos, sobre aquilo que Deus preparou e entregou a cada um de nós. Você tem, nesse tempo, sido abastecido pelo Senhor? Amém? Você já tem conseguido detectar quais são os teus chamados no Senhor? Qual é os teus dons, os talentos que Deus preparou para a sua vida? Glória a Deus.
As quartas-feiras têm sido um manancial, queridos, amém? Então eu já convido você que ainda não tem participado efetivamente dos estudos de quarta-feira a estar presente, porque a palavra do Senhor nos ensina a amar, crescer em conhecer ao Senhor, e não tem como crescermos em conhecer a Deus se não crescermos na palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus da palavra, aleluia, aleluia. E pensando nisso, o Senhor me deu para essa semana essa palavra que é linda e que Deus vai falar muito com a sua vida, assim como falou com a minha, em nome do Senhor Jesus, amém? Você já recebe isso em nome de Jesus? E nós temos um tema para essa palavra de hoje, amém? O nosso tema de hoje, pode apagar para a gente, por favor? Não fuja do seu chamado, Deus te escolheu. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Que coisa poderosa. Amém. Pode acender pra gente, por favor? Que coisa poderosa é a gente pensar nessa palavra chamado. Por quê, pastora? Porque todos nós temos um chamado. É verdade, Senhor. Todos nós temos algo preparado de Deus para cada um de nós. Talvez o seu chamado não é igual, na mesma proporção do seu irmão que está do seu lado, mas Deus te deu um dom, Ele te deu um talento, e isso que Deus te confiou é especial. Aquilo que Deus confiou a você é único, porque Deus confiou a você. E eu venho dizendo ainda esses dias, estudando, realmente trazendo para a igreja esse ensinamento dos dons e talentos, que o Senhor, Ele não erra, Deus não falha, Ele nunca falhou e nunca falhará. E quando Deus confia algo a alguém, Ele também não errou. Amém, queridos? Quando o Senhor confia algo a nós, Ele está dizendo: ei, eu confio que você vai multiplicar aquilo que eu tenho confiado a sua vida. Eu confio que você vai romper as barreiras que têm impedido você de cumprir o teu chamado nessa terra. Porque que muitos são chamados, nós já sabemos. Mas a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos entendem que foram convocados pelo Senhor, mas poucos são aqueles que se desprendem da glória própria para dizer: Senhor, eu me diminuo para que o Senhor cresça. Senhor, eu me coloco ali de escanteio para que a tua glória seja reconhecida na minha vida. Senhor, embora eu tenha muitas preocupações, a primeira preocupação que eu terei a partir de hoje é honrar o teu santo nome. É uma escolha, queridos. O escolhido precisa escolher agradar a Deus. O escolhido precisa entender que ele precisa se mover para Deus. Porque senão ele vai encerrar a vida dele nessa terra e não vai entregar uma carreira bem sucedida ao Pai. Glória a Deus. E nós estamos em um tempo onde ter tempo está escasso. O tempo está corrido para todo mundo. Quanto mais a gente declara assim: meu Deus, me dá tempo, parece que mais as coisas se estreitam. E aí muitas vezes a desculpa está: Senhor, vai chegar um dia em que eu terei mais tempo. E sabe, queridos, quando a gente coloca o impedimento no Senhor: Senhor, quando eu tiver, eu vou te honrar. Senhor, quando eu puder, eu vou te honrar. Senhor, quando tudo já estiver tranquilo, eu vou te honrar. O nome disso, queridos, não é fidelidade a Deus. Quando nós honramos ao Senhor, e aqui eu estou falando de fidelidade completa, é de entrega de vida. Quando nós entendemos, queridos, que nós honramos primeiro ao Senhor, a gente faz de tudo para honrar primeiro Ele. A gente entrega sempre as primícias da nossa vida.
Se você trabalha, você entrega o primeiro trabalho da tua mão para Jesus. Aleluia. Se você faz obra, você faz a primeira obra para Jesus. Aleluia. Se você é amigo, você primeiro é amigo de Jesus. Aleluia. Se você é uma ótima pessoa, tem aí várias amizades ao teu derredor, você primeiro se preocupa se o seu relacionamento com Deus está ok, está tudo certo. Aleluia. Isso é tratar bem, é multiplicar aquilo que nós já recebemos do Senhor. A palavra do Senhor vem nos anunciar sobre a vida de um homem, um profeta que foi escolhido por Deus. O nome Jonas. Uma pessoa que é tão citada nos dias atuais, mas que carrega o peso de uma bagagem que reflete, presta atenção, em nome de Jesus, um profeta que é tão mencionado nos dias atuais e que carrega naquilo que fez parte do percurso da sua história, algo que hoje é tão eficaz, é tão vivo, para que os crentes despertem no Senhor. Porque foi um homem que, embora sendo profeta, falhou. Pastora, que mistério é esse? Pastora, que profundidade é esta desta palavra? Pastora, mas Jonas não era profeta. Ele era profeta, mas a palavra do Senhor diz que por um pouco de tempo ele foi um mau profeta, porque ele não pegou aquilo que Deus confiou a ele e andou nos trilhos. Não, ele quis se esquivar daquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E sabe, quando um propósito vai à falência, quando alguém decide parar de fazer a vontade de Deus e ditar as regras. É quando agora quem ordena não é mais o Senhor, é o profeta. É quando agora quem manda não é mais a palavra de Deus, é a própria pessoa. Nós temos recebido ensinamento, instrução na palavra, mas muitas vezes pessoas que são escolhidas por Deus têm ditado novos mandamentos. Calabaçu e andarás. Tem ditado novas leis. E o que é isso, pastora? É passar por cima daquilo que já foi instituído pela Sagrada Escritura de Deus. É quando nós deixamos de canto aquilo que Deus falou e agora queremos fazer conforme a nossa vontade. E ao final dos pensamentos, muitas vezes ainda é declarado, mas o Senhor entende. Queridos, nós precisamos deixar o Senhor nos convencer. E eu quero que você declare aí sobre a sua vida nesta noite: Senhor, eu quero que o Senhor me convença. Eu quero sair daqui convencido para poder frutificar. Eu não quero sair daqui vacilante. Eu não quero sair daqui nesta noite vacilando, mandando nos meus caminhos. Eu quero retornar a depender exclusivamente de Deus. Porque Jonas era um profeta. Ele foi chamado como um profeta. Só que a palavra do Senhor diz que veio a voz do Senhor, o Espírito de Deus vem a Jonas e diz: levante-se. Eu tenho uma mensagem, Jonas, para que você passe para aquele povo em Nínive. Jonas, se levante. Você não é profeta. Se levante e vá até aquela cidade. E a palavra do Senhor diz que aquela cidade era uma cidade que tinha por mais de 120.000 habitantes. Glória a Deus. Eram muitas almas precisadas, necessitadas da presença de Deus. E quando a voz do Senhor vem a Jonas, ele diz: levante-se e vá, porque eis que eu vou te usar para abrir os olhos daquele povo. Eu vou te usar para abrir os olhos daquele povo que está padecendo, e anuncia a
sofrerão. Mas eis que o coração de Jonas se absteve daquilo que o Senhor estava ordenando. E quantas vezes isso não acontece, queridos? Quantas vezes isso passa pelas nossas intenções? Quantas vezes o Senhor está ordenando coisas? Deus está falando, filho, faça isso. Deus está usando profetas para dizer, ei, faça isso. Deus está falando na palavra, ei, ande por este caminho. Ei, se converta enquanto é tempo. Ei, saia do caminho mau enquanto é tempo. Conserte a sua vida. Aqui nós estamos falando de um povo que fedia os seus pecados às narinas de Deus. Um povo que praticava tanta iniquidade, tanto pecado, que a palavra do Senhor diz que chegou à presença do Senhor um cheiro fétido do pecado daquele povo. Só que o Senhor, Ele é misericordioso, aleluia. Nós temos um Deus misericordioso, porque quando nós estávamos na lama, Ele não se poupou de nos acolher. Quando nós estávamos na lama, subindo o aroma fétido para a presença de Deus, Ele não nos rejeitou, queridos. Ele enviou pessoas escolhidas para plantar a semente do Evangelho que sara, do Evangelho que salva. E Ele conta com aqueles que já foram chamados. Ele conta comigo, Ele conta contigo. Aqueles que já foram chamados pelo Senhor, aquele que já tem convicção de que Deus te escolheu. É contigo que Ele conta. Mas Jonas olha para aquela situação e a palavra diz que ele se levanta, mas não para correr para a obediência ao Senhor, mas para fugir. Fugiu da presença do Senhor. Ele corre. Só que aí ele vai errando seguidas vezes para fugir da presença do Senhor. Ele sai da presença do Senhor, ele sai da terra e diz, agora eu vou para o mar, porque tem um pessoal ali que faz parte de um povo pagão. Os marinheiros daquele navio, ele vai e a Bíblia diz que ele compra uma passagem e diz, deixa eu ir com vocês. Veja que Jonas, ele se mistura com a multidão, ele se mistura com o povo, para tentar se esconder de Deus. Ele diz, eu estou em terra, agora eu vou para o mar. Eu estou aqui sozinho ouvindo de Deus, mas agora eu vou me misturar com o povo pagão. Quem sabe assim eu passe desapercebido aos olhos do Senhor. Mas para onde fugiremos? Para onde fugiremos? Aonde nos esconderemos dele? Onde nos esconderemos da presença dele? Como fugiremos da gloriosa presença dele? Se subirmos ao mais alto do céu, ali ele estará. Se descermos no mais profundo abismo, lá ele estará. Se você adentrar no mais profundo do mar, do oceano, ali você encontrará com ele. Se você subir nas estrelas, ele estará lá. Se você penetrar no mais profundo rochedo, a presença dele estará lá. Para onde fugirei? Onde me esconderei? Os teus olhos encobrem toda a face da terra. A tua presença encobre toda a criação. Xalabaçou. A tua presença encobre todo ser criado por Deus. Você que tem um chamado por Deus, não tente se esconder daquele que te criou. Você que sabe que foi chamado por Deus, para de ter medo daquilo que o Senhor te convocou. Nós precisamos entender que quem tem
privilegiado. Por quê, pastora? Porque foi escolhido por Deus. Foi escolhido para glorificar o nome dEle. Foi escolhido para ter uma trajetória de poder aqui nessa terra, glorificando ao Senhor. É quando você tem convicção. Ei, eu fui chamado para quê? Para ser embaixador de Cristo. O meu chamado é ser embaixador de Cristo. É pregar o nome dEle, é levar o nome dEle. Se você não tinha convicção de qual é o seu chamado, em nome de Jesus, desperta a igreja em nome de Jesus. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo nessa terra. Você foi chamado para glorificar o nome de Cristo nessa terra. Você foi chamado como soldado de Cristo nessa terra. Os dons e talentos que Deus te dá são ferramentas para você verdadeiramente tornar verdadeiro aquilo que Deus já te chamou. Mas o chamado já está. Quando você entende, ei, eu fui chamado, eu tenho um chamado, e o meu chamado é levar aquilo que eu recebi. O meu chamado é honrar Jesus até o último dia da minha vida. É verdade, Senhor. O meu chamado é honrar a presença daquele que já me curou, já me comprou, já me sarou, já me salvou. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Talvez você vai dizer, pastora, mas talvez eu nem tenha esse chamado de pregar na palavra. Eu fico nervoso, eu fico ansioso quando alguém fala. Se o pastor ou a pastora fala, irmão fulano, sobe aqui que eu quero te dar uma oportunidade. A perna treme, a boca seca, o coração parece que vai acelerar. Mas entenda em nome de Jesus, isso é temor ao Senhor. E quem perde isso, perdeu a presença. Todas as vezes que você subir no altar, você tem que tremer, porque o dia que você parar de tremer, a presença saiu. Todos os dias que você é convocado pelos seus pastores a uma obra, você tem que tremer, porque você está honrando a Deus. O dia que você fizer as coisas engessadamente, batendo ponto, acabou. Tem que tremer, porque está honrando a Deus. Você tem que temer e tremer, porque você está honrando a um Deus que está vivo. Ele está aqui, Ele está aqui. Antes de receber aquilo que nós oferecemos para Ele, Ele recebe a nossa vida. E todas as vezes que você vem para a presença do Senhor, você tem que entender que você está passando por um escaneamento espiritual. É quando você vem com algo para Deus, Senhor, eu estou aqui te entregando e o escaneamento está passando. Você já passou no aeroporto? Talvez você não foi, mas você já viu como é que é. A pessoa vai passar, ela passa ela e a bagagem. E tudo passa por um escaneamento. Se tiver qualquer coisa errada, volta. Pode tirar agora. Vai tirar agora, porque se não tirar, não embarca. E Deus está escaneando o povo eleito. Deus está escaneando o povo eleito, para que você viva o teu chamado de uma maneira que agrade e honre o nome do Senhor. Porque você foi chamado. Embora a tempestade se levantou, porque Jonas tentou sair da presença de Deus e foi para o mar. E a palavra diz que quando ele está ali, ele olha e pensa, ali tem um porão, eu vou me esconder ali. Não bastava estar no mar, tinha que tentar se esconder ali nas madeiras. E dizia, eu vou para o porão. Só que a palavra diz, queridos, que ainda há pouco tempo um forte vento soprou, e que uma tempestade impetuosa, ela começou a se levantar, e aquele lugar começou a tremer, porque as muitas águas chacoalhavam aquele barco, ao ponto de parecer que ele ia se espedaçar. Em alto mar, acalaçoiandarás. Os marinheiros, sem saber, todos pagãos, assim como diz a Bíblia, começaram a clamar e invocar o Deus deles.
Quando um deles desce ao porão do navio, a palavra de Deus diz que eles encontram Jonas dormindo um sono profundo. E esse diz: o que você está fazendo? O que está acontecendo? Que o mundo está acabando e você está aqui escondido, adormecido. Vá clamar ao seu Deus para ver se Ele olha por nós. E a palavra diz que eles começaram a lançar sortes. Estes marinheiros eram pagãos, queridos, amém? Esses que lançaram a sorte aqui ainda não eram um povo escolhido e eleito de Deus. As práticas deles ainda não condiziam com a vontade do Senhor, amém? Então diz as Escrituras que este povo lança sorte para ver quem era a pessoa que estava causando tudo aquilo. E a palavra do Senhor diz que foi apontado Jonas. Só que algo tão tremendo, queridos, é que quando Jonas é apontado, eles disseram a ele: quem é você? Porque eles queriam entender o que era aquilo que estava acontecendo. Por que tudo aquilo? Quem é você? Porque nós precisamos entender que poder é esse que move todo o oceano de repente. Nós precisamos entender quais são as suas raízes. Nós precisamos entender qual é a sua descendência, qual é o seu Deus, de onde você vem. A palavra do Senhor diz que Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. Aleluia! A palavra do Senhor diz que eles começam a ficar atemorizados, porque começam a entender. Então, espera aí. Tudo isso que está acontecendo aqui, está acontecendo por sua causa? Então é o seu Deus que está fazendo isso aqui acontecer? O que você fez? O que você fez? E que Deus é esse? Com tanto poder, e o que você fez para que Ele fizesse isso? A Bíblia diz que Jonas se coloca na posição e diz: me lancem fora do barco. Veja, queridos, que o crente, ele passa por tanta prova. Ele muitas vezes, ele é tão confrontado. E no meio do confronto, muitas vezes, ele está tão enfraquecido, que ele vai demonstrando nos atos dele. Ele não diz assim: podem ficar tranquilos, que eu vou pular do barco, porque aí Deus, Ele está me chamando para um propósito. Não, Ele diz: é por minha causa, mas eu tenho a solução, me lancem para fora, e tudo isso vai cessar. Eu tenho a solução, me lancem para fora e tudo isso vai cessar. E a palavra do Senhor diz que eles ainda tentam remar no contrário, no vento contrário, mas não adianta. Quanto mais eles tentavam, mais o vento se levantava. E o barco estava a ponto de virar e de se quebrar por inteiro. Até o passo que eles entendem. Só que veja isso, em nome de Jesus. A Bíblia diz que estes homens não eram convertidos ao Deus do céu, que fez a terra e o mar. Eles eram pagãos, chamados pagãos. Só que quando Jonas, ele anuncia o Deus que ele serve, imediatamente cria-se no coração daqueles homens um certo temor, ao ponto de, antes deles lançarem Jonas para fora, a palavra do Senhor diz que eles se voltam para Deus e clamam: Senhor, não faça-nos pagar pelo sangue deste homem inocente. A calabaçuri andarás. Senhor, não se volte a tua ira contra nós. Senhor, nós estamos fazendo se o Senhor tem um propósito, mas não nos fira com a tua ira. Mesmo sem entender, o poder era tanto, o peso daquilo que envolvia aquela atmosfera gerava tanto temor,
que eles acreditaram na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Jonas é lançado nas profundezas das águas, Deus enviou. Não foi o mar que enviou, não foi um por acaso, não foi um de repente Jonas encontrou um peixe. Não, foi Deus que enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E ele ficou ali preso por 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. Uma obra que não teria, queridos, nem se a gente quisesse tentar comprovar de forma natural, jamais a gente conseguiria comprovar como isso teria sido feito. Porque isso foi um milagre do Senhor. Isso foi um milagre de Deus, queridos. Aleluia. Aleluia. Esse homem fica 3 dias e 3 noites naquele lugar, retido nas maiores profundezas. E a Bíblia diz que em um determinado momento, Jonas, ele começa a orar. Ele começa a clamar ao Senhor. Porque ele começa a entender que ele não tem como fugir de Deus. E a Bíblia diz que quando ele está ali, pensa na posição que Jonas estava, talvez como um bebê no ventre. Ele estava no ventre daquele peixe porque foi engolido por ordem de Deus. Porque quando a gente foge da presença de Deus, nós precisamos passar, queridos, por tempos difíceis. Nós precisamos experimentar experiências que nos levam a ter a certeza de que é Deus. Quantas são as pessoas que só conseguem ver ou acreditar que é Deus quando passa pela prova? É verdade, Senhor. Quando chega no momento do socorro, ora para Deus. E a Bíblia diz que nesse momento Jonas orou. Nesse momento Jonas ora ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, eu quero ler aqui qual foi a oração de Jonas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha que oração maravilhosa. E essa oração foi feita dentro da barriga do peixe. É verdade, Senhor. Foi quando ele estava ali, esperando no Senhor um socorro. Foi o momento em que Jonas estava ali, agora com a convicção de que não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como a gente se esconder da presença daquele que nos chamou. E ao passo que a palavra diz que com esse entendimento, quando ele entende o chamado do Senhor, ele ora a Deus com essa oração linda.
tão profunda. E a ordem Deus dá para aquele peixe ir lá e depositar Jonas em terra. Aleluia. Aleluia. Só que aí algo maravilhoso vem a seguir e diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, agora depois do escape, agora depois do livramento, agora depois da segunda chamada, aleluia, agora depois da segunda oportunidade, da segunda vez que o Senhor ordena a ele. Veja como Deus é maravilhoso. Deus não muda a trajetória. Deus não muda por causa de nós, queridos. Deus tem uma trajetória para mim, Ele tem uma trajetória para você, amém? E a palavra do Senhor diz que Ele ordena a Jonas, Jonas não cumpre, ele foge, ele tenta se esconder. Todo esse processo acontece com Jonas, e ao final, quando o peixe deposita Jonas ali, na beira da terra, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Veja que Deus não muda a trajetória daquilo que Ele ordenou. Ei, você foi chamado? Quem foi chamado aqui? Como que você tem olhado para Deus quando a voz de Deus ecoou para você e diz: ei, eu te chamei para isso. Aleluia. Ei, eu te chamei para isso. Glória a Deus. Aleluia. Como é que você tem se comportado perante a voz do Senhor, que tem te convocado e tem dito para você: você tem um chamado? Quantas são as vezes que Deus está liberando uma profecia, Deus está liberando a palavra, o Espírito Santo está falando: ei, você tem um chamado. E quantas são as vezes que as pessoas têm tentado fugir, é verdade, Senhor, têm tentado pegar um atalho, têm tentado falar para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim, mas vamos com calma. Veja, em nome de Jesus, que quando o Senhor ordena a Jonas para que ele vá naquela cidade, Deus estava ali mostrando misericórdia para o povo. Deus estava olhando para aquela cidade e vendo ali o pecado tão fétido. E Ele diz: eu tenho um profeta nessa terra. Eu tenho profetas nessa terra. Com quem contará o Senhor? Quem tem chamado aqui? Eis-me aqui. Usa-me. A mim. Envia-me a mim, Senhor. Só que quantas vezes o chamado é usado apenas como título? Quantas vezes a gente vê pessoas querendo ter dons, mas sem querer ter responsabilidades com aquilo que receberam de Deus? Não é só sobre título, não é sobre aquilo que nós somos chamados, não, é sobre o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo com o chamado que Deus nos deu. Se Deus te deu um chamado, Ele vai te convocar a fazer as coisas. Só que quando você tem um chamado e você esconde ele, você se esconde da presença do Senhor. E não tem como nenhum de nós se esconder da presença do Senhor. Não tem como se esconder da gloriosa e maravilhosa presença do Pai. Jonas teve que padecer. Primeiro, por temer. Eita, glória! Mas depois a palavra diz que Jonas olha aquele povo e ele acha aquele povo sujo e pecador demais. Então, em nome de Jesus, a todos os escolhidos, a todos que têm chamado, algo que nós precisamos nos atentar, queridos. A palavra do Senhor diz: não sente-se na mesa dos escarnecedores. Isso está falando de partilhar ideias. Isso está falando de você se converter a ideias que não pertencem a Deus. Mas para a missão não. Para a missão você vai alcançar pecadores. Para a missão você vai aonde tem pecadores. Para a missão você se reveste no Senhor, para não dar lugar para o diabo, porque senão ele dá rasteira.
Você se reveste da presença gloriosa de Deus e você vai em busca das almas perdidas. Glória a Deus. Só que talvez Jonas endureceu o coração pensando: eu vou lá para aquele lugar que só tem pecador, eu que tento tanto me santificar, eu vou lá pregar o evangelho para ser caçado, vou nada. Deus foi misericordioso com você. Ele foi misericordioso comigo. Não é sobre ir se assentar e se assemelhar, não. É sobre ir levar, porque a palavra do Senhor diz: Jonas, vá a Nínive e passe a minha mensagem para eles. E a minha mensagem para eles não é assim: Deus mandou te dizer que está tudo certo. Não, a mensagem de Deus para aquele povo é: se arrependam, saiam do pecado, porque o pecado chegou às narinas do Senhor. Se convertam dos seus maus caminhos enquanto é tempo, porque Deus vai destruir essa cidade, a vida de vocês, se vocês não se aprumarem no Senhor. Veja que nós não podemos ser orgulhosos, queridos. Não, de jeito nenhum. É de jeito nenhum. A graça de Deus te alcançou. É verdade, Senhor. Aleluia. E embora que quando nós estamos no Senhor, nova criatura nós somos. Glória a Deus por isso. Agora nós somos nova criatura. Mas nós precisamos entender que um dia nós já vivemos o velho. E quando nós estávamos na posição do velho, nós precisávamos da mesma forma da misericórdia do Senhor. Aleluia. Alguém que já estava santificado precisou pregar para você. Alguém que já estava purificado precisou olhar para você e dizer: ei, ali tem uma vida que necessita da presença do Senhor. Senhor. Alguém precisou orar e clamar a Deus pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Alguém precisou olhar para a tua situação e buscar no Senhor: Senhor, me ajuda a levar a tua salvação para a vida dessa pessoa. Quando a gente vê o chamado de Jonas se esquivando, tentando manobrar o chamado de Deus para ele, algo muito importante, queridos, é que Jonas, ele era um profeta do Senhor, mas ele era um profeta que queria viver de acordo com a própria vontade dele. Ele começou falhando quando ele mesmo sendo profeta, ele queria ditar como iria ser. Porque se nós somos filhos e servos do Senhor, quem dita as regras é Deus. É verdade, Senhor. Se o Senhor te ordenar, vai e faça, você deve ir e fazer. Se o Senhor te ordenar, vá e cumpra isso, você deve ir e cumprir. Se tem algo que precisa ser ajustado e que ainda não foi, Deus está dizendo: é isso aqui que está ali, ajuste. Glória a Deus. Arrume isso na sua vida em nome de Jesus. É verdade, Senhor. Você deve imediatamente ir e arrumar. Só que Jonas, ele queria comandar a própria vida, o próprio chamado. E não tem como a gente servir ao Senhor, queridos, ditando as regras. Eita glória. Não tem como o Senhor dizer algo para nós e a gente querer passar por cima da ordem do Senhor. Não vai dar certo. Jonas precisou padecer, se misturando com outras pessoas, tentando se esconder, ficando naquele porão. Quantas pessoas estão tentando se esconder nos porões? Eita glória. Quantos porões espirituais não existem para que pessoas se escondam, para tentar fugir do propósito e do chamado de Deus? Quantas pessoas não têm adormecido nos porões? Muitos porões são espirituais, outros porões são de emoções da alma. Muitos porões são do egocentrismo. Não
submeter a Deus. Pastora, tem crente assim? Tem muitos. É quando o crente é crente, ele aceitou Jesus. Ele começou a andar, ele começou a caminhar. Ele vai passando pelos estágios da vida. Ei, deixa eu te falar aqui uma coisa. Nós somos cristãos e nós passamos por etapas todo o tempo com o Senhor. E tem crente achando que acaba as etapas no primeiro ano do cristianismo. Não. Você vai passar por etapas do dia que você disse: sim, Senhor, eu aceito, até o dia que você falar: Senhor, eu entrego ao Senhor todo o meu trajeto. Agora eu entrego a minha carreira ao Senhor. Até lá nós passaremos por estágios. Todo o tempo nós precisamos vencer e subir de nível. Subir de nível. Subir, alcançando aquilo que Deus tem para nós. Agora, como subir de nível quando nós somos egocêntricos? Quando nós somos orgulhosos? A vaidade muitas vezes está no próprio ego. É quando muitas vezes a pessoa é crente, mas ela não consegue ser dependente de Deus. É se submeter a Deus. Quem manda é Deus. Veja que isso é uma falha no caráter. Tem crente que é crente, mas ainda não foi tratado e liberto no caráter. Porque se nós somos filhos do Senhor, nós nascemos de novo em Cristo. E se nascemos de novo em Cristo, aquilo que nós representamos agora não tem nada a ver mais com o eu. Nós representamos a Jesus. Aleluia. Nós representamos a Ele, queridos. Então nós temos agora uma missão. Nós temos agora a missão de ser transformados no nosso caráter, no Senhor. Aleluia. Sabe aquela bagagem? Deve ficar para trás. Aquilo que você lá atrás era muito. Tem gente que era muito briguento, continua briguento depois que aceitou Jesus. Tem gente que era fofoqueiro lá atrás, misericórdia. Mas aí aceitou Jesus, quer continuar na mesma missão. Misericórdia. Tem gente que lá atrás mentia muito, misericórdia. Mas aí está no Senhor, quer continuar com as mentirinhas. Não é só um pouquinho Deus entende, é só um pouquinho Deus entende, é só um pouquinho Deus entende. Meu irmão, qual é essa Bíblia? Eita glória. Aleluia. Não só um pouquinho esquivar, mas a palavra diz assim, só que não tem. Só um pouquinho Deus sabe. Claro que Deus me entende. Não é a palavra que nós temos como regimento para a salvação. A palavra que nós temos como regimento para a salvação, queridos, é que a palavra do Senhor nos cura, nos liberta, nos sara, nos salva, e que nós devemos ser transformados pelo Evangelho da paz do Senhor. Você precisa vencer o seu caráter. Você precisa transformar o seu caráter no Senhor. No Senhor. Pastora, caráter. Porque deixa eu te falar, demônio a gente expulsa pelo nome e o sangue de Jesus. Agora, sai! Aleluia. Caráter não. Coloca a cara no pó. Coloca o joelho no chão. Vá se humilhar. Vai dizer: Senhor, eu dependo da tua presença. Senhor, eu me humilho na tua presença. Senhor, eu menti, eu não vou mentir mais. Nem que todos os dias eu sangre. Isso é vencer o caráter. Se você não humilhar a sua carne, se você não humilhar o seu caráter, você não vai vencer. É verdade, Senhor. Porque tem coisas que querem ficar grudadas. Tem coisas que querem ficar entranhadas. Mas é você que tem que detectar. Tem pessoas que passam 20, 30 anos de crente e não muda no caráter. Antigamente enganava, hoje continua enganando os outros. O sangue de Jesus tem poder.
Antigamente tinha pecadinhos, coisinhas escondidas da família. E aí lá na frente, 10 anos de crente, continua tendo coisas ocultas. Que evangelho é esse? A palavra de Deus diz, queridos, que nós não podemos nos esconder da presença do Senhor. Nós não podemos nos esconder da presença de Jesus. E com aquilo que nós recebemos como chamado, nós precisamos receber tudo que Deus tem para nós. Jonas precisou passar por situações difíceis na vida dele, porque ele não tinha entendido ainda. Ele tinha o entendimento de que ele era um profeta do Senhor. Ele tinha o entendimento de que ele precisava se santificar no Senhor. Mas quando toca naquilo que não, agora você vai fazer conforme o Senhor está te ordenando. Você não vai mais pegar atalho. Aquela história do atalho, não, Deus vai entender. Eu vou pegar o barco e aí Deus vai entender. No tempo certo, eu vou lá em Nínive. No tempo certo, quando der certo, quando tudo se ajeitar, aí eu vou em Nínive. Só que eu sempre digo algo, e eu vou falar isso para a igreja em nome de Jesus. Se Deus falou, a água parou. Se Deus ordenou, é eis-me aqui, Senhor. Se Deus mandou, é agora, Senhor. Eu sempre digo isso. Às vezes quando é uma pessoa, aí você vai, você ora, você busca ir ali no Senhor, porque isso é bíblico. Nós precisamos identificar os espíritos, se vem da verdade ou não vem. Mas se Deus falou, acabou. A água parou. Pode parecer que vai dar tudo errado, mas se Deus falou, eu creio. Eu sou o tipo de pessoa que se Deus falar algo pra mim, pode chover pedra, pode chover pau, todo mundo pode falar, meu Deus, que insanidade é essa? E eu tô de pé marchando, glorificando e na fé dizendo, Senhor, meu Deus, me ordenou. E a palavra do Senhor diz, aqueles que fazem a vontade do Senhor não serão envergonhados. Se você se deleitar, deleite-se no Senhor. Ele satisfará os sonhos, os planos do seu coração. Mas não coloque os seus planos na frente dos planos de Deus. Não coloque as suas vontades na frente da vontade de Deus. Coloque-se na retidão do Senhor. Ele vai honrar a sua vida. Mas aqui a palavra diz que depois que Jonas passa por tudo isso, ele volta para o mesmo lugar. Não pense você que se você resistir a Deus, você vai voltar pulando lá na frente. Você vai voltar para o mesmo lugar aonde você parou. Você não vai pular as etapas porque você deu uma freada, entende? Em nome de Jesus. Você não vai chegar lá na frente porque você deu uma pausa no chamado. Não. Quando você retornar, você volta para o mesmo lugar. Glória. Aleluia. Aleluia. Tem gente parando no meio da caminhada e pensando, eu vou dar uma segurada. Quem sabe a etapa de ter que ir em Nínive passa. Eu vou segurar, ficar nos bastidores, no porão. Eu vou pro porão, vou me esconder. E aí lá na frente, quando Deus me achar de novo, aí quem sabe aquela etapa do ID já acabou. Quem sabe aquela etapa de ir lá e tentar convencer os pecadores já acabou. Quem sabe aquela luta, aquela proposta que os pastores me enviou, me convocou, me chamou, e Deus está mandando, e Deus está ordenando, já acabou. E Deus está falando, quando você voltar, você vai para o mesmo lugar, porque a trajetória de Deus para cada um de nós não muda. Não muda. É nós, queridos, que estamos no tempo de entender, Senhor, chega de porão, quero mais não. Eu não quero mais me esconder no porão. Os profetas já passaram por lutas, não é verdade? Eu falei sobre Elias se esconder na caverna há pouco tempo atrás. E veja que a tentativa de se esconder vem, ó,
É desde sempre, queridos. Falou assim, é um escolhido de Deus. Eita, pode ir atrás. Que passa por lutas. Ei, a luta não é só na sua vida, não. A luta é na nossa vida. A luta é na vida de todos os profetas que foram chamados, escolhidos por Deus. Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento até os dias atuais, e será até o final de todos os tempos, queridos. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Você quer agradar a Deus? É sacrifício. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Você vê a humanidade inteira agradando a Deus? Não, por quê? Porque não é fácil. Tem que ser para quem quer. É quem entende. Você vai nadar contra a maré todos os dias da sua vida. Muitas vezes dentro da sua casa. Você vai estar na sua casa e você vai estar nadando contra a maré. Muitas vezes você vai estar no seu trabalho e lá você vai ter que nadar contra a maré. Mas seja a boca de Deus aonde você estiver. Não se esconda de Deus aonde você estiver. E essa é a nossa primeira chave de hoje. Pare de fugir. Quanto mais você fugir, mais estreito vai ficar. Mais estreito vai ficando, queridos. Porque a palavra do Senhor diz em Salmo 139 que ainda que você tentasse subir e se esconder nas estrelas, ali estaria o Senhor. Porque Ele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então pare de fugir, pare de querer se esconder, pare de se colocar nas escondidas, fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, Deus te deu um chamado? Amém? Cumpra ele. Cumpra a sua missão. Não fuja do seu chamado. Para de fugir. É tempo, queridos, de parar de se esconder. É parar de querer enganar a si mesmo. Tem pessoas se auto-sabotando. Tem pessoas tentando enganar a si próprias. Queridos, é chegado um novo tempo. Um tempo onde os verdadeiros adoradores vão se levantar em espírito e em verdade. Aleluia. Se você estava fugindo do seu chamado, você vai parar de fugir hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Se assim como Jonas, você estava ouvindo, a palavra diz que ele ouviu, ele se levantou, mas não obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Ele se levantou, mas para fugir da presença. Se levante, mas para honrar a presença do Senhor. Pare de fugir. A segunda chave é: se posicione como Deus mandou. Se posicionar é outra palavra que o Senhor tem nos ensinado muito nesse tempo. Por quê? Porque nós precisamos ter posição daquilo ao qual o Senhor nos convocou. Se Deus te chamou para ser servo dele, se posicione. Tenha essa postura. Talvez você fale: pastora, eu disse sim para Jesus. E nesse tempo eu tenho passado por lutas tão grandes na minha casa. Eu disse sim para Jesus e nesse tempo eu tenho passado por lutas tão grandes no meu ministério. Pastor, eu disse sim para Jesus e eu tenho sido provado. Eu tenho sido passado pela peneira. E Deus manda te dizer: Ele está te amadurecendo. Ele está amadurecendo o seu caráter. Ele está te amadurecendo como filho e filha de Deus. Ele está preparando a sua estrutura para que você viva coisas grandes no Senhor. Ei, ninguém passa por coisas grandes no Senhor se não se permitir será aperfeiçoado e moldado por Deus. Nós, queridos, estamos em uma missão. E muitas vezes você vai sentir o peso do chamado.
Muitas vezes você vai sentir o peso da sua missão. Muitas vezes você vai chorar, gemer, mas faça isso na presença do Senhor. Não se esconda, não fuja de Deus. Se posicione, você tem um chamado. Se posicione porque você tem um chamado, aleluia. Se as muitas águas estavam querendo te encobrir, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje cantando o hino da vitória. Porque você talvez estava olhando para a sua vida e pensando: meu Deus, eu disse sim para o Senhor, mas agora, meu Deus, eu tenho sido provado todos os dias. Senhor, eu disse sim, mas todos os dias é uma provação. Senhor, parece que o vento forte, as muitas águas, as tempestades têm me encobrido todos os dias. Se você estiver na terra, é Deus que estará com você. Se você estiver no meio das tempestades, é Deus que estará com você. Segure na mão de Deus. Não solte a mão dele. Coloque isso, essa dificuldade, esse medo, essa angústia que tem vindo sobre a tua alma, querendo te abater, querendo te colocar cansado. Se tem uma artimanha de Satanás lançada como semente para este tempo, é o cansaço. Misericórdia, pastor. Quantas vezes na semana você diz assim: eu estou tão cansado? Verdade, Senhor. Quantas vezes você já disse para Deus, de carregar mesmo, um cansaço que parece que vai te consumir, e você se ajoelhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, me socorre, porque eu não aguento mais. Aleluia. Sabe o que o Jonas disse para Deus? Ele disse: Senhor, leve-me a minha vida. Senhor, já não me está valendo viver, leve-me. Porque o fardo estava pesado demais. Cuidado com os fardos. Se tem uma artimanha de Satanás, é colocar cansaço nas pessoas, porque o cansaço faz trazer o desgaste, e nos desgastes muitas pessoas estão indo à ruína. Não é normal, queridos, todo o tempo a gente se olhar e dizer: eu estou cansado. Isso não é normal. Isso não é natural. Você olhar para a sua vida o tempo todo e falar: eu estou cansado. Eu sei que em alguns momentos a gente vai estar num cansaço por causa de uma sobrecarga em uma rotina. Mas o cansaço que eu estou falando aqui é um cansaço espiritual. É um cansaço que tem consumido as pessoas e muitas vezes os crentes. É um cansaço que veio para parar. Quando você vê uma pessoa parando, começa aos poucos, né? Não é de uma vez não. Começa aos poucos. Vai parando, vai diminuindo gradativamente. Antes era uma explosão. Agora, antes, meu Deus, agora. Cuidado com esse ataque espiritual sobre a sua vida. Verdade, Senhor. Porque até cansaço tem limite. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos dá nada. Ele não te dá nada que você não possa suportar. Portanto, se a maneira que você tem suportado parece que não foi feito para você, aquele dom, aquele chamado, isso é um ataque espiritual. Quem aqui crê que hoje Deus vai te lavar, mas de uma forma plena? Você vai sair daqui renovado, em nome do Senhor Jesus, pela graça de Deus sobre a tua vida. Mas você é chamado a se posicionar como Deus te mandou. Não é se posicionar conforme a convicção pessoal. Não, é se posicionar conforme
Deus te mandou. Amém? E a terceira e última chave é tempo de despertamento do seu chamado. Quem tem chamado não morre. Aleluia! Se você tem um chamado, corra atrás de cumpri-lo. Se você tem um chamado, diga sim para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga sim para Ele. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu não sei como é que você se comporta, sabe, com aquilo que Deus confiou a você. Mas se tem algo que nós, porque isso independe da sua posição hoje, do que você faz hoje, isso independe de qual é o seu cargo na igreja hoje. O que eu estou falando aqui é sobre a sua vida com Deus e sobre aquilo que você disse sim para Ele. Glória a Deus. Nós precisamos, queridos, entrar em um nível aonde a gente não negocie mais. Aonde negociar com as coisas de Deus nos firam. Ao ponto da gente não conseguir ser imprudente com o Senhor. Ao ponto da gente não conseguir não reverenciar ao Senhor, cumprindo da forma que Ele nos mandou. Aleluia. Não é mais do nosso jeito, é do jeito que Ele quer que seja. Mas nós precisamos despertar. Você tem um chamado que talvez está adormecido, que talvez está dormindo, que talvez assim como Jonas naquele porão está adormecido profundamente. Mas Deus quer te usar. Ele quer usar a sua vida. Ele quer aprovar você, mas Ele também quer usar você. E por mais que isso muitas vezes vai custar a nossa vida, mas não tem alegria maior do que todos os dias a gente estar na presença do Senhor e dizer: Senhor, ai de mim se não fosse a tua presença. Senhor, ai de mim se não fosse o teu Espírito. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. E Deus vai te fortalecendo dia após dia. Comece a sonhar com os sonhos de Deus para você. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu sempre fui muito chorona mesmo na presença do Senhor. Aleluia. E quando eu conheci o Senhor pessoalmente, eu me apaixonei de uma forma inigualável, de uma forma que eu não consigo nem explicar. Aleluia. E eu sempre disse isso para Deus: Senhor, me faça viver de uma forma completa aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero falhar contigo. Senhor, eu quero cumprir a minha missão nessa terra. Senhor, eu quero te honrar nessa terra. Aleluia. Senhor, me ajuda a te ouvir, para que eu possa te obedecer em tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em tudo aquilo que o Senhor separou para mim. Nós precisamos querer viver o propósito. Tem muitas pessoas que estão vivendo o propósito, se forem convocadas, se forem obrigadas, queridos. Nós precisamos querer viver o propósito. É quando a chama está em você. Glória a Deus. É quando aquilo que sai daqui faz acender ainda mais, mas na verdade já está. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas estão morrendo em Nínive? Porque muitos estão dizendo: não, Senhor, eu não quero. Quantas pessoas estão morrendo em Nínive? Porque muitas pessoas estão dizendo: Senhor, ainda não chegou o tempo, quando der certo eu vou.
Quantas pessoas estão morrendo em Nínive porque pessoas não entenderam a convocação de Deus para o chamado? Quantas almas estão perdidas e o plano de Deus é sempre ser misericordioso? Porque aquele povo, se a gente fosse olhar, eles estavam sim pecados, mas o amor de Deus chegou para eles, assim como chegou para nós. Aleluia. Isso tudo fala sobre amor. Isso tudo aponta para o amor de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando Jonas, ele vai e ele prega uma palavra basicamente de 5 palavras. Basicamente de 5 palavras. As pessoas se convertem ao Senhor. Glória! Glória! Aleluia! As pessoas se convertem ao Senhor. Até o rei daquele lugar, que era tão temido, ele crê em Deus, ao ponto de ele jejuar para se redimir na presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que tanto o rei quanto tudo que pertencia a ele, inclusive os animais dele, jejuaram a Deus. Aleluia. Porque creram. Porque acreditaram no Deus do céu, que fez a terra e o mar. Porque acreditaram no Deus de Jonas. Porque acreditaram no nosso Deus. Quantas são as pessoas que precisam do seu chamado? Você já conseguiu visualizar o peso dessa responsabilidade? Quantas são? Você já conseguiu levantar mais ou menos uma conta de levantar assim, meu Deus? Jonas foi convocado pelo Senhor para ir naquele lugar e levar o conhecimento da palavra de Deus para uma cidade que tinha 120 mil habitantes, mais. Quantas pessoas o Senhor confiou para que você pregue? Quantas pessoas o Senhor confiou para que você fale de Deus? Glória a Deus. Quais são os planos que Deus separou, te dando chamado? Porque se Deus te tirou do vale da sombra e da morte, porque se Deus te tirou da lama, da podridão, da vergonha, porque se o Senhor modificou a sua história, Ele te deu um chamado. E o chamado é para que você fale das boas novas do Senhor. O chamado é para que você pregue o Evangelho. Glória a Deus. Talvez o seu chamado não é igual ao do seu irmão, o do seu irmão não é igual ao seu, mas a palavra do Senhor diz que todos receberam. Talvez você vai pregar no altar, talvez você não vai. Só que, a palavra do Senhor diz que em todos os confins da terra, aleluia, em todos os lugares, seja vaso de Deus. Em todos os lugares, seja canal de Deus. Porque Deus te escolheu. Porque Ele está te convocando a se levantar, a se despertar no seu chamado. Tem pessoas que têm chamado, mas que muitas vezes está tão escondido, ou estão só esperando no Senhor. Desperta tu que dormes. Você que estava dormindo no chamado, eu profetizo no nome de Jesus, está chegando um novo tempo sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Atente-se no Senhor. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Talvez você tenha algo aí que você sente no seu coração. Talvez você tenha algo que você tem desejo. Nós estamos nesse tempo dos dons e talentos, onde Deus está trazendo à luz aquilo que muitas vezes está oculto. Se você tem algo aí, se tem algo que você está ali escondendo, deixa Deus colocar para fora. Deixa Deus te usar.
Glória a Deus. Deixa Deus usar a sua vida para benefício de muitas pessoas. Aleluia, queridos. Aleluia. Você é importante na casa de Deus. Você é importante para a sua família. Você é importante na escola que você estuda. Você é importante na faculdade que você estuda. Você é importante no seu trabalho, nas ruas aonde você anda. Você é importante naquilo que a tua igreja propõe. Nós somos uma igreja que ama ser igreja. E amar ser igreja é amar servir a Deus também. Aleluia. Portanto, se tem algo que você até tem, mas estava escondido, eu convoco você a partir de hoje. Nos procure. Procure os seus pastores. Fala, pastor, pastora, tinha algo que estava tão escondido, estava no porão, mas em nome de Jesus foi despertado nesta noite. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Eu quero ser usado para o reino de Deus com alegria. Eu quero ser canal de Deus para ajudar a salvar as pessoas que estão na perdição. Assim como Jonas foi levado para pregar no nome do Senhor e alcançar pessoas para o reino de Deus, eu quero ser. Amém, queridos? Que você fique com essa etapa de Jonas. A etapa que ele cumpriu aquilo que o Senhor ordenou a ele. Porque quando nós tentamos fugir, a gente sempre padece. Não é isso que Deus quer para você. Amém? Não tente fugir. Se posicione e se levante.